Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer a leitura. Tia, sua voz está um pouquinho longe. Meio longe. Longe? Deixa eu aumentar mais aqui. Aí, melhorou. Melhorou? Melhor agora, gente? Sim. Tá. Ó, eu vou fazer assim, então. Igual eu fiz nas outras, né? Eu vou desativar o som de todo mundo, porque aí impede que fica travando, alguma coisa assim. E aí vocês vão, no momento que eu estiver lendo, você tiver alguma dúvida, você estica a questão. Quando a gente voltar, aí a gente pega e tira as dúvidas, tá? Quem é esse aqui, Redmi? Professora, meu celular tá dando algum problema, tá dando muito estranho aqui, doido. Ah, É Giovana aí. Tá Uhum. bom. Viu? Tá certo, então. Vou botar aqui já, ok. Aí depois, e você tá por onde? Giovana. Professora, eu tô tentando pelo celular aqui. Se não der nenhum problema durante a aula, eu vou continuar por ele. E aqui que você tá é aonde? É no celular? Sim. Tá bom. Vou gravar. Já tá gravando, né? Então vamos lá, nós vamos fazer a leitura aí da avaliação. Aí eu vou desativar aqui o som de todo mundo. Deixa só eu falando. Aí no momento que vocês tiverem dúvida das questões, vocês marcam aí qual é a dúvida, que depois a gente volta e eu deixo cada um fazer, né? Tirar sua dúvida. Então, verificação de aprendizagem de ciências, terceiro bimestre. A concepção da existência de átomos é bem mais antiga do que se pensa. Isto é, há aproximadamente uns 2.400 anos, os primeiros pensadores filósofos que cogitaram essa ideia foram Leucipo e Demócrito, sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo é feito, todo o universo, de partículas indivisíveis chamadas átomos. A palavra átomo vem do grego, né? E aí o sufixozinho a, ele significa não, e o tomo divisão. Então, que dá essa ideia aí, né? De uma coisa que não é dividido, ou seja, indivisível. E significa algo que não pode ser cortado, pois se acreditava que átomos eram indivisíveis e a matéria era composta por essas minúsculas partículas alimentares de várias formas e tamanhos. Viu? A prova disso seria a infinidade de substâncias existentes na natureza, cada uma delas com formato e características diferentes. E mais, acreditavam que átomos eram eternos. É claro que essa concepção já foi ultrapassada. Hoje, temos conhecimento de que os átomos não são indivisíveis e nem tampouco os eternos. Eles podem ser rompidos, né, pela fissão nuclear e até mesmo destruídos. Agora, vamos colocar em prática o que aprendemos sobre os átomos e a tabela periódica. Sobre as cargas elétricas e as partículas subatômicas que compõem a matéria, complete corretamente os espaços com os termos abaixo do quadro. Então, essa questão aí, né, gente, foi só uma questãozinha para vocês ganharem aí a notinha, porque tá bem fácil, né? Vocês vão só colocar, completar aí com os nomes que já estão aí no quadro. Então, é bem fácil, né? Aí vocês vão completar com cargas positivas, nêutrons, prótons, elétrons, cargas negativas, Rutherford, neutro e núcleo. Então, letra A. Os encontra-se fixo no núcleo do átomo e são neutros eletricamente, ou seja, sua carga é igual a zero. Os apresentam carga elétrica negativa e são as partículas subatômicas com maior mobilidade, movimentando-se ao redor do núcleo do átomo. Os também se encontra fixo no núcleo do átomo e apresenta carga elétrica positiva. Então, quem aqui apresenta carga elétrica positiva e se encontra aí
no núcleo, né, do átomo. De acordo com o modelo de, o átomo é composto de duas partes, o tananã e a esfera. Na natureza, todo átomo é eletricamente tananã, uma vez que tem a mesma quantidade de partículas com tananã e tananã. Aí esses tananãs aí vocês vão pegar, né, do quadrinho que está aí e vão colocar. Observe o esquema a seguir e responda aos itens propostos. Letra A. Indique a quantidade de cargas positivas e negativas. Então, na letra A, vocês vão indicar a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons que tem nesse átomo. Na letra B, vocês vão me dizer se esse sistema ele está eletricamente neutro. E por que esse sistema está eletricamente neutro, se ele estiver? E o porquê que ele não está eletricamente neutro, se ele não estiver. Beleza? Só fazer assim com o dedinho, ao que eu desativei o som. Isso. Letra C. Calcule o número da massa. Então, nós temos aí uma questãozinha para vocês calcular o número da massa, né? Tá bom? Letra... Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Questão 3. Com base nos seus conhecimentos sobre átomo e íon, responda as questões propostas. Como são formados... Calma, depois a gente volta, tá? Como são formados os cátions e os ânions? Então, lembrando aí que nós temos dois tipos de íons, né? Como é que são formados os íons cátions e os íons ânions? Um ganha, o outro perde elétron. Aí quem é que ganha e quem é que perde elétron? É isso que eu quero saber. Tá bom? Qual a diferença entre um íon e o seu respectivo átomo de origem? Então, por que ele é um íon? Porque aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Qual é a diferença nele? Aí, eu estou falando do íon, né? Eu não estou perguntando se é um cátion ou se é um ânion, não. Estou perguntando do íon. Que o íon, ele é ou um cátion ou um ânion. O que acontece com o número de massa de um átomo quando ele perde ou ganha elétrons? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão me dizer o que acontece com o número de massa, né? Deixa eu só pegar aqui. Desse elemento, quando ele perde ou quando ele ganha. Ah, o número de massa, tananã, porque ele perdeu. Ah, o número de massa, tananã, porque ele ganhou. Basicamente isso, né? Vocês vão só me explicar aí o porquê. Na questão 4, nós temos aí, ó, de acordo com a distribuição eletrônica dos elementos químicos 1, 2, 3 e 4, indique a que grupo e período da tabela periódica pertence cada um. Gente, essa questão também é fácil, porque vocês têm que lembrar lá, ó, que o período que o elemento está, né, na tabela periódica, ele vai dizer o quê? Quantas camadas aquele elemento tem. E o último número aí está dizendo em que família ele está localizado. Por quê? Porque o número da família vai dizer, né, a quantidade de elétrons que vai ter na última camada aí. A última camada vai ser a última camada que esse elemento está apresentando. Então, se eu tenho o primeiro elemento, eu tenho a camada K, L e M. Qual vai ser minha última camada? A camada M. Então, vocês vão ver quantos elétrons tem aí na camada M e vão me dizer que família que ele pertence. Bem simples. Né? Vamos dizer que família e que período que ele pertence. E aí vocês vão colocar na frente aí. Questão 5. Considere que o átomo de nitrogênio com 7 prótons e 7 nêutrons ganhou 3 elétrons. Em relação ao íon obtido, responda aos itens a seguir. Então, você tem que ver. Eu tenho
um elemento, né, de nitrogênio aí. E ele ganhou ele tem 7 prótons, 7 nêutrons, mas ele ganhou 3 elétrons, né? Aí eu quero saber, deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu quero saber, né, o número de massa desse elemento, qual é a carga presente no seu núcleo, qual é a carga presente na eletrosfera. Então, eu quero saber, na verdade, a quantidade qual é a carga que tem aí na eletrosfera. Quem é a eletrosfera? Deixa eu botar ali para vocês falarem para mim. Deixa eu ativar. Fernando. Ativa aí, Fernando, o seu, você consegue? Quem é que está na eletrosfera? Quem sabe dizer quem é que está na eletrosfera? Pode falar? Pode, Arthur. São as cargas negativas, não? Os Isso, elétrons. quem é essas cargas negativas são os elétrons. Então, ele quer saber aí, ó, né? Qual é a carga do elétron aí? Quantos elétrons tem na eletrosfera? É só isso que ele quer saber. E qual é a carga do íon? E esse íon é um cátion ou é um ânion? Ele está falando que ele ganhou 3 elétrons. Quem ganha é um cátion ou quem ganha é um íon? Ou é um ânion, né? Vocês vão responder. Indique o cloro. Aí tem um elemento cloro. É encontrado na água do mar na forma de cloreto de sódio, NaCl, cloreto de potássio, KCl, e cloreto de magnésio, MgCl2. Com relação a esses elementos químicos, responda aos itens propostos. Indique sua distribuição eletrônica em camadas, que é aquela distribuição AKLMNOPQ. É essa distribuição que eu quero. Tá? Não é aquela de diagrama de Niels, é a distribuição de camadas. Que nós temos 7 Eu fiz das camadas. duas formas, tem problema. Tem não. Nós temos então aí, né, 7 camadas. E aí eu quero que vocês me deem essa distribuição. Determine o grupo e o período a que ele pertence na tabela periódica. Classifique em metal, não metal ou gases nobres. Então, vocês vão me dizer aí o cloro, né? Que ele é diferente, em diferentes formas encontrado aí na natureza. Eu quero que vocês me deem essa resposta. Na questão, na letra D, né? Ainda na mesma questão, ele tem característica de receber, esse elemento, ele tem característica de receber ou de doar? Vocês vão me dizer. Como é que eu sei, professora? Lembra a que família que ele está, gente? E lembra também que nós temos que ter os elementos, né? Eles têm que ter pelo menos aí 8 elétrons na última camada para ele se tornar estável, né? Então, se você lembra que é 8 elétrons para se tornar estável, e que se ele tiver, em que família que ele tiver, você vai saber quantos elétrons tem na última camada, aí você vai analisar. Se esse elemento, vamos dizer, um exemplo, esse elemento tenha 3 elétrons aí na última camada. É mais fácil eu ganhar 5 para eu ter 8 ou eu perder os 3 para eu fazer um outro elemento ter, né? Então, é essa relação que você tem que ver aí. Se é mais fácil eu perder esse elétron ou se eu ganhar elétrons, para eu ficar estável, de acordo com a quantidade que eu tenho aí na última camada. Qual é mais fácil? Tá? Nossa, não estou conseguindo achar aqui o negócio. E a 7, ó, eu só botei 7 questões para vocês. Por tentativa, faça o acerto dos coeficientes estereométricos para que as equações fiquem devidamente aí balanceadas, né?
com o menor conjunto de números inteiros possível. Então, aí vocês vão tentar por método aí de tentativa, né? Que foi daquele jeito que eu ensinei nas últimas aulas aí. A gente tentou fazer aquelas equações, né? E vocês vão me dizer, então, a quantidade aí de cada um, tá? Deixa eu só pegar um... É esse aqui mesmo, não tô achando. Aqui. Aí nós temos, são 4 bichinhas só, por isso que eu botei poucas. Eu botei 7 questões, porque eu dividi, né? A prova tem a letra A, B, C e D, e tem outro também que tem A, B, C e D, né? Então dá pra a gente chegar aí nos 10 pontos. Agora, eu só vou procurar aqui na apostila a formulazinha e vou passar para vocês. Deixa eu ver no livro. E eu quero que... eu já habilitei aí, viu? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E aqui, não, cadê? Eu vou procurar aquela aula que eu dei. Avaliação. Aula de revisão, né? Isso, aula de revisão. Vocês querem falar alguma coisa? Aqui. Gente, pode habilitar aí se vocês tiverem alguma questão com dúvida. Liga a câmera, gente, de todo mundo aí, que eu vou tirar foto, só para tirar fotinha, tá? Depois a gente, se vocês quiserem. Rodrigo. Cauã, os dois aí. Não tá ouvindo meu áudio? Já botei para vocês habilitarem. Ah, aí, já coloquei. Eu quero que vocês coloquem a foto aí de você. Ah, foto não. Liga a câmera pra gente tirar foto. Aí depois a gente... Fernando, já botou? Cadê? Já. Pedro tá aí. E Cauã. Uai, cadê os outros? Ah, está aí. Ah, essa foi esse povo que entrou mesmo. Maria. Bora. Só tô esperando Cauã. Bora, Cauã, pra me tirar foto. Bora tirar a fotinha aí. Todo mundo. 1, 2, 3. Já. Pronto. Hein, gente? Agora vocês têm a dúvida aí? Em que questão? Eu vou colocar... Duda. Tô com dúvida na D da 2, que eu não entendi. D dá 2. D dá 2. 2, 2, D. Ah, eu não... Nem, eu até... Que foi, professora? Você falou comigo? Não, porque parecia que estava travado. Considere o símbolo X e represente o elemento químico, como ele estaria representado na tabela periódica. Deixa eu ver aqui, que eu vou fazer um modelo para vocês. Deixa eu ver quem é. Ó, eu vou botar aqui o do... Deixa eu pegar aqui a tabela. Eu vou pegar aqui o do oxigênio. Né? Então, eu tenho... Deixa eu colocar... Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem, tá? Peraí. Como é que é para fazer essa? Quadro branco, compartilhar.
Então, eu tenho aqui Oi! Nunca usei isso aqui, Rezinha. Deixa eu apagar. Deus do céu. Cadê o lápis? Desenhar. Eu quero desenhar a linha. Isso. Então, eu tenho... Ah, não. Não é isso não. Oh, meu Deus. Vou botar o texto, né? Lógico. Eu tenho o oxigênio. Ué, cadê? Ah, eu tenho aí o oxigênio, tá? Eu sei que o oxigênio... Ó, gente, esse número era para estar acima, mas aqui eu não tenho um teclado igual ao do Word, eu não vou conseguir colocar. Eu sei que o oxigênio, ele tá no segundo período e na família 6A. Então, tem um oxigênio... Aí eu vou lá e olho o oxigênio. Eu sei que ele tem 11, o número atômico dele é 11. Então, eu vou botar bem assim, ó. Era para ficar assim, tá? É isso que vocês vão representar. E aqui embaixo, o número de massa. Ctrl Z. Não vai de novo. Horrível esse quadro, não gostei. 11, abaixa, 8, o O, né? Aqui é o O. E abaixa, aí eu tenho o número de massa dele, que é... Vou lá na tabela e olho o número de massa 16. Tá? Por que você vai fazer isso aí? Porque você vai ter o número de massa que você vai encontrar, você vai ter calculado já, né? O número de elétrons, né? E aí vocês vão calcular a massa, a fórmula da massa é A é igual a prótons mais nêutrons. E aí vocês vão ter, né? Eu sei que o número atômico é igual ao meu número de... Quem sabe? É igual ao número de prótons, né? Aí eu sei que o número de prótons num átomo estável, ele vai ser igual, né? Prótons é igual a elétrons, né? Então é a mesma coisa de eu dizer que o número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons, não é isso? Vou botar o E pequeno. Aí eu quero calcular o número de massa. Você vai pegar o número de massa mais o número de nêutron, que tem aqui na figurinha, ó. Aí é que eu escrevi, vocês vão ver. Peraí. Já tinha respondido. Que tem na figurinha aí, tá vendo a figurinha? Tem a eletrosfera, que tem a quantidade aqui das cargas, e no núcleo tem também a quantidade de cargas. Vocês vão contar e aí vocês vão colocar. Beleza? E aquele 16 ali é o que mesmo? Aquele 16 lá? Dó. Aqui embaixo é a massa. Então, no exemplo, Tá. ele quer que vocês façam assim. Coloca, eu vou botar um valor supérfluo, né? 7. O exemplo, ele tá dando um X, né? Porque você não sabe qual é o elemento. Então, ele quer que você coloque o X. Lá em cima, ele quer que você coloque o número atômico que você achou através do desenho. E embaixo, o número de massa que você vai encontrar aí através, né, da formulazinha. Certo? E vai ficar mais ou menos assim, né? É assim a representação dele, se tivesse na tabela periódica. Tá bom? Beleza. Pronto. Oi, alguém mais? Não? E aí, gente? Professora, na 6A, eu acho que eu tô confundindo. A camada é aquele trem que tem umas letras junto? A camada, né? Eu quero que você faça. Deixa eu ir lá de novo compartilhar um quadro branco. Então,
Sexto. Eu quero que vocês façam assim. Nós temos 7 camadas. K, L, M, N, O, P, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vocês vão distribuir aí, né? É a distribuição em camadas e não no diagrama de News, tá? Como é que eu sei? Eu vou pegar um elemento aqui, um elemento químico na tabela. Deixa eu ver se não tem na prova, né? O cálcio, que é o Ca. Deixa eu descer aqui, peraí. Subir. Pegar o Ca. Vou fazer um exemplo que é para vocês verem, né? O Ca. Então, o número atômico. Cadê a tabela? Eu sempre perco a página da tabela. O cálcio. Se eu pegar o cálcio aí na tabela periódica, vocês podem usar a tabela, viu, gente? Eu sei que ele está aí no meu quarto período. Se ele está no quarto período, gente, quantas camadas ele vai ter? Exatamente. Beleza? Então, vai ter 4 camadas. E eu tenho quantos elétrons... qual é o número atômico aí? O número atômico do cálcio é o 20. Então, o número atômico do cálcio é 20. Então, eu sei que ele tem 20 elétrons, né? Porque o número atômico é representado pela letrinha Z, e ele quer dizer que ele é o número de prótons, e prótons num elemento neutro, ele também vai ser igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho o número atômico 20 aqui, eu sei que é 20 prótons e 20 elétrons. Então, eu vou saber, eu vou ter 20 elétrons aí para distribuir nas 4 camadas. Outra dica, lembrando que eu sei que o cálcio ele está no quarto período e na segunda família. Se eu estou na segunda família, quantos elétrons eu vou ter na última camada, gente? 2. Exatamente. Todo mundo está entendendo, gente? Foi Pedro que falou, foi? Não. Foi Pedro que falou? Ou foi Arthur? Todo mundo está entendendo por que tem 2 elétrons na última camada? Não? Duda, você tem um elemento químico, ele vai estar na segunda família, é o cálcio, estou dando exemplo do cálcio. Olha aí na tabela, acompanha aí na tabela, na página 173, porque senão você vai se perder. Períodos. Tá, os períodos vão me dizer a quantidade de camada eletrônica que eu tenho naquele elemento. Então, todo mundo que está no período 2 aí, no caso do cálcio, todo mundo que está no período 4, né, eu vou ter 4 camadas. Todos os elementos aí atômicos que estiverem nesse período 4, eu vou ter 4 camadas. Então, o cálcio está no período 4. Então, eu tenho 4 camadas, KLM. Nós temos 7 camadas, mas que para esse elemento químico ele só tem 4 camadas. Então, sempre é da primeira, né? Sempre é do mais próximo, as camadas eletrônicas é mais próximo do núcleo, subindo para cima. E eu sei que ele está na segunda família. Olha aí o númerozinho 2 em cima, descendo. Ele está na segunda família, não é? Então, o que me diz essa informação do elemento está na segunda família? Essa informação me diz que todos os elementos que estão na segunda família, eles vão ter aí na última camada eletrônica dele 2 elétrons. Entendeu, Duda? Mais ou menos? Entendi. Pois é. É desse jeito que você vai fazer. Então, para cada elemento, você vai olhar na tabela periódica qual o período que ele está, sei quantas camadas ele vai ter. Vou olhar na tabela periódica, eu vou ver que família que ele está, eu vou olhar quantos elétrons ele vai ter na última camada. E aí, através do número atômico, eu vou fazer minha distribuição aí nas camadas. Lembrando que cada camada tem um número específico, né? Um número máximo de elétrons, tá bom? Alguma outra dúvida, gente? Que a gente só tem 2 minutos agora. Já precisa passar Pode a ir. caneta?
precisa passar caneta. Mas depois, né? Façam tudo. Se tiver certeza que tá seguro do que você respondeu, você passa a caneta. Alguém ia falar? Explica a D de novo aí, a D da 2. A D da 2? É só para você fazer o desenho, gente, do jeito que tá na tabela periódica. Deixa eu compartilhar de novo a tela, que eu risco lá no quadro, fica bom. É só para vocês colocarem, né? Como se ele estivesse na tabela periódica. Então, eu vou ter um elemento X, ele me falou, né? Se fosse um elemento X, como que ele ia estar representado na tabela periódica? Então, eu tenho o númerozinho, o símbolo, né? Que é representado pela letra X. Aí, eu vou ter, no lado direito superior, eu vou ter o número atômico. Eu vou botar a letra Z, viu? Que é para vocês saberem que é o número atômico. Não, isso não que eu quero. Assim. E abaixo eu tenho o número de massa. Que eu vou botar o número A, a letra A, que é para vocês saberem que o número de massa é representado pela letra A. E o número atômico, né, representado